Social-democracia. Esse termo aparece o tempo todo em debates políticos, em notícias, nas redes sociais, mas será que você sabe mesmo o que ele significa? Muita gente confunde com socialismo, mas a real é que entender esse conceito é fundamental para você acompanhar os debates sobre economia, desigualdade e o papel do Estado na nossa sociedade. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo de forma clara e objetiva. O que é social-democracia? A social-democracia é uma corrente política que defende uma ideia bem específica. É possível sim ter economia de mercado, ou seja, capitalismo, mas combinado com políticas públicas fortes que reduzam as desigualdades sociais. Pensa comigo, tem gente que defende um Estado mínimo, que o governo deve interferir o mínimo possível na economia, certo? A social-democracia pensa diferente. Ela entende que o Estado precisa atuar de forma ativa para garantir direitos básicos à população. Estamos falando de coisas como saúde pública, educação de qualidade, previdência social, seguro-desemprego, proteção aos trabalhadores. Enfim, tudo aquilo que garante um padrão mínimo de dignidade para todo mundo. Então, resumindo, a social-democracia não quer acabar com o mercado, mas também não aceita que ele funcione de forma totalmente livre, sem regulação. É um meio termo entre o liberalismo econômico puro e o socialismo clássico. Social-democracia não é socialismo. Muita gente mistura os dois conceitos, mas eles são diferentes. E entender essa diferença é fundamental. O socialismo clássico, aquele defendido por Marx, por exemplo, propõe a superação do capitalismo, a abolição da propriedade privada dos meios de produção, a coletivização da economia. A ideia é substituir o sistema capitalista por outro completamente diferente. Já a social-democracia aceita o capitalismo. Ela não quer acabar com ele. O que ela quer é reformá-lo, regulá-lo, combiná-lo com uma forte rede de proteção social e redistribuição de renda. Como? Por meio de impostos progressivos, onde quem ganha mais paga proporcionalmente mais, serviços públicos universais, regulação do mercado de trabalho e combate à desigualdade extrema. Então é isso, o socialismo quer transformar radicalmente o sistema econômico. A social-democracia quer reformar o capitalismo por dentro, preservando a democracia representativa e a economia de mercado. Origem do conceito. A social-democracia nasceu na Europa, lá no final do século XIX e começo do século XX. Naquela época, os movimentos operários estavam crescendo, os trabalhadores estavam se organizando e lutando por melhores condições de trabalho. Muitos partidos socialistas surgiram nesse período, inclusive com ideias revolucionárias de romper completamente com o capitalismo. Mas com o tempo, uma parte desses movimentos mudou de estratégia. Em vez de apostar na revolução, na ruptura violenta, esses grupos passaram a defender mudanças graduais, feitas dentro do sistema democrático, através de eleições, reformas legislativas e fortalecimento das instituições. Essa virada foi essencial. A social-democracia decidiu trabalhar dentro das regras do jogo democrático para transformar a sociedade aos poucos, sem rupturas bruscas. Foi uma escolha pela democracia e pelas reformas, em vez da revolução. Principais características. Quais são as principais características da social-democracia? Primeira coisa, defesa da democracia representativa. A social-democracia acredita no voto, nas eleições livres, no parlamento e no debate plural. Nada de autoritarismo ou partido único. Segunda, economia de mercado com regulação estatal. Como eu já disse, o mercado existe e funciona, mas o Estado entra para regular, para evitar abusos, monopólios e exploração excessiva. Terceira, políticas de redistribuição de renda. E como isso funciona? Através de impostos progressivos, quem ganha mais, paga mais, programas sociais, transferência de renda, políticas de proteção ao trabalhador. E quarta, talvez a mais importante, a construção do chamado estado de bem-estar social. O que é isso? É quando o Estado oferece uma rede de proteção social para todos os cidadãos, saúde universal, educação gratuita, aposentadoria digna, auxílio-desemprego, licença maternidade. Enfim, uma série de garantias que protegem as pessoas nas diferentes fases da vida.
Nesse modelo, o Estado não substitui o mercado, mas atua para corrigir os excessos do capitalismo e garantir que ninguém fique desprotegido. Exemplos práticos. Muitos países europeus, como Suécia, Noruega, Dinamarca e Alemanha, adotaram em maior ou menor grau princípios social-democratas ao longo do século XX. Esses países construíram sistemas de saúde públicas eficientes, educação gratuita e de qualidade, redes de proteção sociais amplas. E até hoje esses modelos servem de referência em debates sobre como reduzir desigualdades mantendo a democracia e o desenvolvimento econômico. Aqui no Brasil, também temos elementos inspirados nesse modelo: o SUS, a CLT, programas de transferência de renda. São políticas que buscam garantir direitos sociais dentro de uma economia de mercado. Desafios e críticas. Claro que a social-democracia não é perfeita e tem seus críticos de vários lados. Quem defende o liberalismo econômico argumenta que impostos muito altos podem desestimular o empreendedorismo, a produtividade e a inovação. Eles também criticam dizendo que o Estado grande demais pode ser ineficiente, burocrático e gastar mal o dinheiro público. Já a esquerda mais radical critica por outro ângulo. Diz que a social-democracia não resolve as contradições fundamentais do capitalismo, como concentração de riqueza e exploração do trabalho, apenas as atenua temporariamente sem transformar a estrutura do sistema. E na prática, mesmo países considerados referência enfrentam desafios. França e Alemanha, por exemplo, têm dificuldades para manter o estado de bem-estar social funcionando plenamente, especialmente com o envelhecimento da população, crises econômicas e pressões sobre as contas públicas. Então, como todo modelo político-econômico, a social-democracia tem seus prós e contras, e precisa se adaptar constantemente às mudanças da sociedade e da economia. Por que isso é importante hoje? Porque a social-democracia é um dos conceitos mais importantes para entender os debates atuais sobre desigualdade, papel do Estado e políticas públicas. Aqui no Brasil e em vários outros países, o debate entre mais Estado ou menos Estado, mais mercado ou mais regulação, passa diretamente por entender o que é a social-democracia e como ela se diferencia de outras correntes políticas, tanto do liberalismo quanto do socialismo. Entender isso te ajuda a acompanhar debates sobre reformas tributárias, políticas sociais, privatizações, regulação de empresas, enfim, praticamente tudo que envolve a relação entre economia e sociedade. Então, recapitulando, social-democracia é uma corrente que defende o capitalismo com forte atuação do Estado para garantir direitos sociais, redistribuir renda e combater desigualdades. Surgiu na Europa no final do século XIX e defende mudanças graduais pela democracia. Não é a mesma coisa que socialismo, aceita o mercado, mas com regulação e proteção social. Tem exemplos práticos em países europeus, mas também enfrenta críticas e desafios. Agora me conta aqui nos comentários, depois de conhecer os diferentes aspectos desse modelo, quais você acha que são os maiores desafios da social-democracia? Ela funcionaria melhor no Brasil? Quero saber sua opinião. Se esse conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que achou. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essas explicações para mais pessoas.